Muito bem, olá a todos. Vamos continuar com a nossa série de vídeos sobre o livro Delineando a Pesquisa Clínica. Vamos agora ao capítulo 4. Esse capítulo fala sobre medidas de precisão. Então, falamos anteriormente sobre dicas de como escolher as variáveis do seu estudo, né? Vamos retomar isso no capítulo 5, principalmente, mas dado que você já tem sua pergunta de pesquisa, você aferiu o critério Finer, né, que é uma dica de como montar uma boa pergunta de pesquisa. Então, sua pergunta de pesquisa é factível, interessante, nova, ética e relevante. Uma vez que você tem isso, você já sabe as variáveis que você vai coletar, você tem que se preocupar agora com como coletar, quais são as características práticas da coleta de dados a seguir. E esse capítulo 4 fala sobre isso. Vamos falar basicamente de dois conceitos, que é o conceito de validade. E esse conceito de validade de uma pesquisa ou da coleta de algum dado é dividido em dois outros conceitos, que é o conceito de acurácia e o conceito de precisão. Tá? Então, só para motivar um pouco a ideia desse capítulo, imagina que você precisa medir a sua própria altura. Tá? Você quer saber quanto você tem de altura. Para isso, você pode usar diferentes tipos de instrumento. Você pode usar uma trena, você pode usar uma régua, você pode fazer uma marcação na parede e depois medir, né, a distância entre o chão e essa marca na parede. Tá? Diferentes técnicas de medida levam a diferentes resultados de altura. Então, você tem uma variação no valor da altura, não porque a sua altura muda, mas sim pelo método de medida que você utiliza. Às vezes essa variação não é grande, então não faz muita diferença que método você vai usar, mas na maior parte das vezes faz muita diferença. E isso é importante ser levado em conta. Tá? Ou você está planejando um experimento em que você tem que, por exemplo, entrevistar pessoas. E cada pessoa é diferente numa entrevista. Então, no momento de coletar uma variável, você pode ter uma variabilidade entre os indivíduos. Os indivíduos eles respondem coisas semelhantes, só que de formas diferentes. E isso pode gerar uma alteração na análise dos dados subsequente. Não porque as pessoas são diferentes, mas porque a maneira como elas se comportam frente ao ambiente, no setting experimental, é diferente. Tá? Então, essa aula motiva e dá conceitos sobre essa parte importante da pesquisa. Então, muitas pesquisas têm uma boa pergunta, a pergunta é bem feita, bem pensada, as variáveis são bem estabelecidas, só que no momento da coleta, o pesquisador não leva isso em conta, essas características de precisão e acurácia, e ele pode ter tanto perda de dado, quanto uma perda das estimativas. As estimativas que ele tem acabam sendo muito variáveis, e isso não permite com que ele consiga comparar grupos adequadamente. Tá? Então, vamos trabalhar um pouco sobre isso. Então, vamos começar primeiro com a definição de variável. Tá? Uma variável, a rigor, é um dado, né, um dado natural que pode ser quantificado. Qualquer coisa que você consiga quantificar é uma variável, a rigor. Tá? É importante pensar, muitas pessoas pensam, variáveis, por exemplo, então são coisas que eu consigo contar. Não necessariamente. Tá? Não necessariamente variáveis são isso. Às vezes, por exemplo, se eu pergunto para você, qual a probabilidade de chover hoje? E você dá um valor entre 0 e 100 para a probabilidade de chuva. Isso é uma variável, você está quantificando alguma coisa. O que você acha de alguém? Você acha essa pessoa legal ou não? Isso também é uma variável. Você está fazendo uma quantificação, só que transformando essa quantificação numa categoria. Tá? Então, ou por exemplo, qual time de futebol que você torce? Isso também é uma variável, um tipo de categorização. Você se aloca em um de vários grupos, né, que são os times de futebol. Tá? Então, todos os tipos, todos os dados naturais que você pode quantificar, a rigor são variáveis. Só que eles são quantificados de formas diferentes, então você tem tipos diferentes de variável. Tá? De forma geral, você pode agrupar as variáveis em dois tipos, que são as variáveis contínuas e as variáveis categóricas. As variáveis contínuas, você pode imaginar como se fosse uma reguinha. Então, as variáveis contínuas elas são variáveis quantificáveis dentro de uma escala contínua, onde os resultados possíveis de um indivíduo podem ter, a rigor, muitos valores. Então, pense, por exemplo, na variável altura. A variável altura é uma variável contínua. Então, você pode ter um 60, um 61, um 62,5, tem muitos valores dentro de uma escala.
não compensa dividir você em categorias. Né? Se eu dividir as pessoas assim, vou pegar todo mundo que tem 1,60, depois todo mundo que tem 1,61, eu posso ter muito poucas pessoas em cada subgrupo, ou muitas vezes não ter nenhuma. Então é melhor considerar essa variável como se fosse algo contínuo. Tá? Então as variáveis contínuas têm essa característica. Então altura é um exemplo, renda é um exemplo, circunferência cervical é um exemplo, pressão arterial, medidas bioquímicas em geral. Se você fizer um hemograma de um indivíduo, boa parte das variáveis dele são contínuas, do resultado de um exame clínico. Tá? E você tem também as variáveis categóricas. As variáveis categóricas, como o nome diz, são variáveis divididas em categorias, onde cada categoria expressa um atributo do fenômeno que você está observando. Tá? Então, um exemplo é a variável sexo. Masculino e feminino é uma variável categórica. Tá? O time de futebol que você torce também é uma variável categórica. Em geral, você torce para um time só. Né? E mesmo que você torça para mais de um time, você vai pertencer ao grupo de pessoas que torcem para mais de um time. Então, cada um tem o seu quadrado. Tá? Isso é importante nas variáveis categóricas. O fato de você pertencer a um grupo, né, os grupos são disjuntos. Quando você pertence a um grupo, você não pertence aos outros. Isso é bem importante também nas variáveis categóricas. Falando um pouquinho mais tecnicamente, assim, a distinção geral é entre variáveis contínuas e categóricas. As categóricas, elas têm algumas subdivisões. Você pode ter as variáveis categóricas nominais, onde cada categoria é um nome e onde a ordem não importa. Então, sexo, por exemplo, é uma variável categórica nominal, porque não importa quem vem primeiro, são os homens ou as mulheres, a variável não muda as propriedades. Tá? Time de futebol também é uma variável categórica nominal. Então, você torcer para o Corinthians ou para o Palmeiras não muda a ordem. Tá? Tanto faz. Então, você tem as categóricas nominais e você tem as ordinais, que é onde a ordem importa. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma certa doença. Então, ela pode ter ou não a doença. Tá? Ter ou não a doença é uma variável categórica, nominal, mas quando a variável é sim ou não, presença ou ausência de alguma coisa, em alguma literatura ela é chamada de variável binária, porque é sim ou não, 0 ou 1, presença ou ausência de alguma coisa. As variáveis binárias são muito úteis em modelos de regressão, por exemplo. Tá? E a variável, então temos a variável nominal, a variável binária, quando tem duas categorias e elas são a presença ou a ausência de algo, e você tem também as variáveis ordinais. A variável ordinal é quando a ordem importa. Então você tem, por exemplo, uma doença e ela tem gravidade. Uma doença no grau leve, moderado e grave. Isso é uma variável ordinal, né, categórica. Você pode ter, por exemplo, IMC. O IMC, a razão do peso pela altura, é uma variável contínua, né, uma conta, dá um número contínuo, que pode ser dividido em decimais e tal. Mas você tem o estado nutricional, que são as categorias. Então, você tem eutrófico, sobrepeso e obeso. Tá? Essas categorias são categorias ordinais. Então, as categorias ordinais, você tem o eutrófico, é sempre mais magrinho que o sobrepeso, que é mais magrinho que o obeso. Isso tem uma ordem implícita. Tá? Os dados referentes a um sumário dos tipos de variável e dessa descrição que eu fiz está na tabela 4.1. Tá? Na tabela 4.1 você tem um sumário dessa discussão. Tá? Então, agora que comentamos um pouco sobre os tipos de variável, é importante pensar, por exemplo, vamos pegar o caso do IMC mesmo. Eu vou usar o IMC como uma variável na minha pesquisa. Minha pergunta de pesquisa, eu uso o IMC. Que tipo de forma é melhor para coletar uma variável? Como estado nutricional, categórico, ordinal, ou como variável contínua mesmo, número? Né? Não tem uma resposta direta, isso depende da sua pergunta. Tá? Às vezes o seu interesse não é saber se o IMC caiu. Por exemplo, eu fiz um treinamento físico e quero saber se isso reduz o IMC dos pacientes. Eu não quero saber se o IMC caiu, eu quero saber se a pessoa mudou de fase, de estado. Então, eu não quero saber se o IMC dela caiu, eu quero saber se a pessoa era obesa e ficou eutrófica com um exercício. Se o seu objetivo de pesquisa é esse, saber se ela muda o estado nutricional, talvez a categórica seja mais relevante. Ou dependendo do tipo de teste estatístico, alguns tipos de regressão só utilizam variáveis categóricas. Né? Ou às vezes o seu interesse não é saber necessariamente se a pessoa mudou
de categoria de estado nutricional. É só saber se o IMC dela diminuiu, em porcentagem, por exemplo, né? Então teve uma redução de 20%, de 15% do IMC da pessoa. Aí isso é um dado de eficiência, né? de um certo tratamento ou de um certo procedimento físico, né? De um treinamento. E aí, nesse caso, você pode utilizar a variável contínua. Tá? O que se tem como dica geral, né? Uma dica bem genérica, que é útil, é a seguinte. Então, a dica é a seguinte. Se possível, colete todas as variáveis que você puder de forma contínua. Essa é a dica. Por quê? Se você coleta uma variável contínua, por exemplo, IMC, você consegue criar as categorias, transformar em estado nutricional. Mas o contrário não. Se você coleta a variável como eutrófico, sobrepeso e obeso, você não consegue voltar no valor individual. Então essa é a dica. Tá? Dê em geral preferências variáveis contínuas, porque você pode categorizar posteriormente. Tá? Feito essa discussão sobre os tipos de variável e suas características, vamos às medidas de precisão e validade e acurácia da pesquisa. Tá? Quando a gente fala principalmente de precisão e acurácia, a gente está falando de uma ideia que é a validade da coleta de dados, né? A validade de uma variável. Tá? Não adianta nada você escolher uma boa variável. Então, a melhor variável para medir o que eu quero medir é tal coisa, só que você mede e coleta os dados de forma inadequada. Então, não adianta muita coisa. Tá? Você teve uma boa ideia, mas não conseguiu executar adequadamente. Então, nesse sentido, você trabalhar com precisão e acurácia é como fazer uma boa manutenção do erro da pesquisa. Então, erros sempre vão acontecer. Tá? Não pense que existem pesquisas perfeitas. Quando você lê um artigo, você acha que está perfeito, está tudo certo. Não é verdade. Tá? Quem faz pesquisa sabe muito bem disso. Então, a ideia é como você faz uma administração do erro. Tá? Você pode ter diferentes fontes de erro. Então, você pode ter o erro do pesquisador. Então, às vezes, o pesquisador, no momento de medir alguma coisa, ele erra. Errar no sentido de variabilidade. Tá? Então, eu volto no exemplo da altura. Se você mesmo mede a sua altura 3 vezes, 3, 4 vezes, você vai notar que você vai ter uma pequena variação na medida da altura, do resultado observado. Mesmo apesar de você continuar com a mesma altura. Tá? Isso é a variação, a variabilidade de erro do próprio pesquisador, da própria coleta. Você tem, por exemplo, a variabilidade do instrumento. Às vezes, no momento se você usa uma régua para medir uma altura, ou uma trena, isso dá diferença também. E aí é um efeito do instrumento. Tá? Você pode ter variações do indivíduo. Então, às vezes, você está medindo a altura de alguém, a pessoa mexe, você tem que medir a altura de uma pessoa 2 vezes, ela não fica exatamente retinha da mesma forma 2 vezes. Então, você tem a variabilidade do sujeito. Tá? Então, basicamente, você tem 3 tipos de erro. Você tem o erro do instrumento, né, que é a variabilidade esperada do próprio instrumento. Você tem o erro do experimentador, né, no momento de coletar o dado. E você pode ter o erro do sujeito, né, da própria pessoa que se submete à pesquisa, que se comporta de forma um pouquinho diferente ao longo do tempo. O ideal é que você minimize esses erros, tá? Ou essas incertezas. Quando você minimiza esses erros ou essas incertezas, a confiabilidade, a validade da pesquisa aumenta muito. Tá? Então você tem desses tipos de erro, né? Erro do sujeito, erro do experimentador e erro do instrumento. É a partir daí que você tira a ideia de acurácia e a ideia de precisão. Então vamos começar falando, por exemplo, da precisão. Uma coisa precisa é uma coisa que, pensando, o exemplo clássico é o alvo. Né? Quando você acerta, sempre, assim, você dá um tiro e esse tiro sempre pega no mesmo lugar, não precisa ser no alvo, mas ele pega sempre no mesmo lugar. Tá? É uma medida precisa. Quando a medida tem uma variabilidade muito baixa, ela é precisa. Ela pode não acertar, ela pode não descrever exatamente como as coisas são. Elas podem descrever com um viés. Então, eu posso usar, por exemplo, para medir o seu peso, né? Eu tenho uma balança que mede o seu peso. Só que essa balança, ela está desregulada. Mas ela está desregulada por exatamente 1 quilo. O peso que você colocar nela, ela vai subestimar em 1 quilo. Ela vai dar 1 quilo a menos. Você pode dizer que essa é uma balança precisa. Por quê? Porque sempre que você subir nela, ela vai dar sempre o mesmo resultado, mas você sabe que o viés em relação ao valor real é 1 quilo. Então é uma balança precisa.
Tá? É muito útil você ter medidas precisas, mesmo que você tenha viés. Se você descobrir quanto é esse viés, é só descontar do resultado e aí você vai ter uma medida muito precisa do resultado final. Tá? Então não é porque um certo instrumento de medida ele não dá o resultado exatamente esperado que ele não é bom. Se ele der um resultado consistente ao longo do tempo, ele é um resultado preciso, mas pode não ser acurado. Ele pode não dar exatamente, mostrar na natureza exatamente quanto é o seu valor, né? Enquanto peso, enquanto uma medida de uma escala, de um questionário, mas ele pode dar sempre o mesmo resultado. Essas são escalas muito úteis. Tá? Caso, em geral, as medidas não são assim, elas não têm essa precisão toda de você medir, por exemplo, eu meço um questionário de qualidade de vida em você. Aí você responde o questionário hoje, amanhã, depois de amanhã e dá sempre o mesmo valor, o mesmo número. Isso não acontece, sempre tem alguma variaçãozinha, tá, de precisão. E aí, o que é importante? Você saber o quanto é essa precisão e como você faz para administrar essa precisão. Tá? Então, como eu falei anteriormente, você tem 3 tipos de erro que são relacionados à precisão, tá? Que é o erro do sujeito, o sujeito se comporta de forma diferente, o erro do instrumento, o instrumento dá resultados um pouquinho diferentes, e o erro do experimentador. O experimentador, no momento de coletar o dado, ele coleta com um pouquinho de diferença a cada momento. Tá? A soma desses 3 erros, que em física a gente chama de propagação de incerteza, a incerteza conjunta desses 3 níveis, do sujeito, do experimento e do instrumento, é a medida de precisão que a gente tem que controlar. Tá? Tudo bem, então, mas como que eu faço para descobrir, né, quanto é a medida de precisão do meu instrumento? Tá? Caso você utilize uma medida, por exemplo, uma máquina, ou uma balança, ou uma medida de precisão qualquer, em geral, no manual do fabricante você tem esse valor de precisão, tá, do aparato, né, do instrumento, ele já te dá isso disponível. No caso do sujeito, né, então, você fazer uma boa instrução para o sujeito, então no momento que você está coletando o dado dele, você instruí-lo bem, a se comportar de uma forma bem padronizada, que isso vai aparecer no vídeo sobre controle de qualidade, é algo muito importante para reduzir o erro, né, do sujeito, o treinamento é bem feito. E o erro do experimentador é quando o experimentador é bem treinado. Então, se você vai coletar o dado e você faz um treinamento bem certinho de como coletar o dado, você vê que a sua precisão vai melhorando. Caso você já tenha feito pesquisa, você vê que isso acontece com frequência quando você vai coletar um dado, por exemplo, o paciente 1. Você acabou de começar a pesquisa, o paciente 1 e o paciente 100 são muito diferentes, porque você vai melhorando a sua precisão ao longo do tempo. Você vai ficando melhor, você vai pegando prática. Tá? Então, quanto mais prática o pesquisador tiver, quanto mais bem treinado for o sujeito, e quando você conhece, né, o grau de precisão da máquina, ou do questionário, ou do instrumento que você está usando, você vai ter um bom grau de precisão. Tá? Isso tem que ser reportado no relatório, né, na parte de controle de qualidade, como você vai lidar com os problemas de precisão que a sua pesquisa vai ter. Esses dados gerais sobre precisão estão descritos na tabela 4.2. Tá? Ela faz um sumário dessa descrição que eu fiz agora. E aí a gente entra no outro dado, que é a medida de acurácia. Uma medida é acurada quando ela acerta o alvo. Tá? O tiro não precisa cair sempre no mesmo ponto, ele não precisa ser preciso, mas ele tem que atingir o alvo, em torno do alvo. Tá? Então, por exemplo, eu pego uma balança, né? Essa balança ela tem, para medir pesos, né? Essa balança tem uma alta variabilidade. Então, quando você sobe na balança, você tem lá 80 quilos. Aí você sobe de novo, você tem 79. Você sobe de novo, você tem 81. Você sobe de novo, você tem 79,5. Tá? Então, você sobe várias vezes na balança, ela dá uma variaçãozinha. Mas quando você coleta várias medidas do mesmo indivíduo e tira a média, essa média representa, em média, né, qual é a medida real. Ela é acurada. Tá? Então, em geral, quando você tem instrumentos que têm acurácia, mas não tem precisão, você tem que medir mais de uma vez a pessoa. Você mede algumas vezes, 3, 4, 5 vezes e tira a média. Tá? Então, você pode ter uma medida que não é precisa, então você tem que coletar várias vezes para dar conta da variabilidade, e aí você pega a medida média. E essa média é a medida precisa,
a medida acurada, desculpa. Tá? Então você coleta várias vezes para dar conta da imprecisão da medida e depois coleta a média para ter uma ideia da acurácia. Isso é muito comum. Tá? Você tem várias medidas que são assim. Um exemplo que diz respeito até à minha própria área de pesquisa, com polissonografia, né, que é um exame feito durante o sono. Polissonografia, em geral, os dados dela são dados que são relativamente precisos, né, mas não são acurados. Por quê? Porque você vai dormir no laboratório. Como você vai dormir no laboratório, em geral você não está acostumado a dormir ali, então os resultados são muito diferentes do que seria esperado. Então ele não é acurado no sentido de descrever o seu padrão de sono normal, porque o seu padrão de sono normal é na sua casa, mas ele é preciso no sentido de dar resultados razoavelmente padronizados. Então o que normalmente se pode fazer para reduzir isso? Chamar a pessoa para dormir mais de uma noite. Quando ela dorme mais de uma noite, ela vai acostumando com o setting, né, da polissonografia, ela vai aí começar a ter resultados um pouquinho mais acurados. Só que aí você tem que tirar a média das medidas. Então a pessoa dorme por 3 noites, eu tiro a média. Tá? A escolha por esse tipo de procedimento vai depender da natureza da medida que você vai fazer. Então não tem uma receita de bolo padronizada para isso. Você realmente tem que pensar a respeito. Tá? E refletir sobre o desenho do seu estudo e o método de coleta. Tá? Então, precisão diz respeito a o quão precisa, o quão reproduzível é uma medida, e acurada é o quão bem essa medida descreve o dado real como ele é. Tá? O ideal é que você tenha os dois, é impossível ter os dois, então, em geral, você sempre vai ter um problema maior de acurácia ou maior de precisão. Para problemas maiores de acurácia, você tem que coletar várias vezes o dado e pegar o ponto médio das medidas. Quando você, em geral, tem mais problemas de precisão, você tem que descobrir esse viés, né, da medida do alvo, para poder contabilizar na pesquisa. Tá? Então, em geral, você tem alguns procedimentos, principalmente estatísticos, para apresentar as medidas de validade e precisão no seu relatório ou nos resultados. Então, o sumário sobre essa questão da acurácia e tal está descrito na tabela 4.4. Tá? Tem um resumo dessa discussão. Tá bom? Dado que a gente já falou de precisão e de acurácia, vamos à validade. A validade ela é parecida com a acurácia. Ela é uma ideia do alvo, né, de pegar o alvo. Só que ela é uma dimensão qualitativa. Então, uma pesquisa é válida ou não? Então, quando você fala em acurácia, você fala em grau de acurácia. O quão perto eu estou do alvo. Tá? Só que isso não quer dizer que eu acerto o alvo sempre. Então, eu posso quantificar a acurácia e aí descobrir, por conta disso, que a validade não é boa. Validade é sim ou não. Validade é uma variável categórica binária. Ou é válido ou não é válido em função do meu critério. Tá? E aí você tem tipos de validade, né, de uma medida ou da própria pesquisa. Então, lembrando que validade é uma variável qualitativa, categórica, você tem os tipos de validade. Tá? A primeira é a validade de conteúdo. Então, se a medida que você coleta, um questionário, uma medida qualquer, mede de fato aquilo que você gostaria que ela medisse. Um exemplo de uma variável que necessita de uma boa validade de conteúdo, em geral, por exemplo, testes de QI. Né? Testes de QI, em geral, você tem que saber o que é QI e se o teste mede aquilo que você gostaria que ele que ele medisse. Aí você tem também uma ideia de validade aparente, ou face validity. Né? A validade aparente diz respeito ao jeito como você coleta. Então, por exemplo, eu vou coletar uma variável, eu faço uma pergunta para o indivíduo e ele tem que responder numa escala de 0 a 10. Tá? Será que a medida de 0 a 10 ela é boa? Será que as pessoas conseguem decodificar a pergunta que eu estou fazendo numa escala de 0 a 10? Tá? Essa é a validade de face. Né? Será que uma escala de 1 a 3, 1, 2, 3 é melhor? Ou uma escala de 5 pontos, ou de 10 pontos? Ou colocar uma linha, e a pessoa marca na linha o que ela gostaria de responder, e eu meço a distância, um slider, né, se você fizer no computador. Então, são exemplos disso, porque isso pode afetar a validade, pode afetar a precisão e a acurácia de uma certa resposta. A validade de construto é do outro sentido. Então, a validade de face diz respeito a como você coleta o dado. A validade de construto diz sobre o aspecto teórico.
Tá? Então, se no momento que eu faço uma pergunta, será que essa pergunta reflete de fato a teoria que eu estou querendo fazer? Tá? Então, por exemplo, num questionário sobre depressão, eu coloco uma pergunta: você sente dor com frequência? Dor física? Né? Será que essa pergunta, presença de dor física, ela é uma medida teórica da depressão, da forma como eu entendo? Se for, tudo bem colocar no questionário. Se não for, isso pode ser um problema de validade de conteúdo, de construto. Tá? Mesmo apesar da pergunta ser boa. A pergunta pode ser boa, só que a minha teoria não dá conta do instrumento. Então aí é importante rever a teoria. Tá? Você tem também a validade preditiva. Né? Validade preditiva é o quão bom um questionário é no sentido de prever um desfecho ou uma doença. Então, eu aplico um questionário de qualidade de vida e quero saber se a sua qualidade de vida é boa ou ruim. Tá? Se eu aplico esse questionário em você várias vezes e você vai tendo resultados similares ao longo do tempo, então, o questionário diz que você tem boa qualidade de vida. Eu pergunto, você está se sentindo bem? Sim. Aí depois eu aplico de novo, e ele, sim, ou seja, ele prevê bem o resultado. Esse é um exemplo dessa validade. Tá? E por fim, você tem a validade de critério. Validade de critério é quando você tem uma medida que se correlaciona com outras medidas semelhantes. Então, questionários de depressão, a gente tem vários. Quando você vai criar um novo questionário de depressão, ele tem que ter validade de critério, ou seja, se correlacionar bem com outras medidas similares, né, com outros questionários que já existem. Então, para encerrar a aula de hoje, né, o vídeo de hoje, vamos falar rapidamente de outras medidas de aferição, que é o final do capítulo. Essa parte final do capítulo ela vai ser explorada em mais detalhe num vídeo sobre MOP, tá, o Manual de Operações, tá, o Manual of Procedures. A gente vai falar um pouquinho mais dessas medidas de sensibilidade, especificidade de medidas, de coleta de dados e tal. Então, nessa parte final, vamos ter um vídeo específico sobre ela. Tá? Mas, de forma geral, além dos conceitos de validade, de acurácia, de precisão, você pode ter conceitos ligados à sensibilidade e especificidade, que é o quão bom uma medida é para medir o fato de você ter algo, uma doença. Então, o quão bom um teste diagnóstico é para dizer que você está doente, ou o quão bom um teste diagnóstico é para dizer que você não está doente. Então, quando você faz um teste para dizer que você está doente, ele é sensível, um teste com sensibilidade alta. Quando você faz um teste para dizer que você não está doente, ele é específico, tem uma especificidade alta. Tá? Mas essa discussão a gente vai abordar num capítulo um pouquinho mais para frente. Tá? Mas leia essa seção final do capítulo. Vamos ao exercício. Então, um exemplo de exercício, vou dar uma lida aqui. Vamos fazer um como exemplo, e aí vocês fazem o restante. Tá? Então, um investigador está interessado na seguinte questão de pesquisa. A ingestão de suco de fruta com 6 meses de idade prediz o peso corporal com 1 ano de idade. Então, tem um grupo de crianças, elas consomem suco com 6 meses de idade, e eu quero saber se isso prediz o peso corporal delas com 1 ano. Essa é a pergunta. E aí aconteceram vários problemas, entre aspas, durante a pesquisa. Então, durante a calibração da balança, um peso de referência de 10 kg acaba pesando 10,2. Então, você tem uma variação do peso alvo. A balança fornece resultados variáveis, mas ao pesar um peso de referência de 10 kg 20 vezes, o peso médio é 10,01 mais ou menos 0,2 kg, 200 gramas, tá? Que é o desvio médio. Ou seja, você vai pesar várias vezes um objeto e ele dá uma variaçãozinha. Alguns bebês ficam com medo e quando tentam sair da balança, o observador o segura para completar a medição. Então ali você vê que no próprio momento de coletar os dados, os indivíduos têm uma variação. Alguns bebês ficam muito agitados, fazendo com que o indicador da balança oscile. Esse é um outro problema. Alguns bebês são levados para o exame logo após terem sido alimentados, e outros estão com fome. Então, isso também pode gerar uma variação dos resultados. A ideia é você observar cada um desses problemas e descrever, né, se é um problema de validade, de precisão, de acurácia e de que tipo. Tá? Então pense um pouquinho, a gente já vem com a resposta. Então, voltando, vamos às respostas. Para a primeira opção A, né, é um problema de acurácia. Então, quando você mede o peso várias vezes, pode ser por um problema de observação do próprio pesquisador ou um problema da balança.
Então, ou você necessita de um segundo observador para conferir os resultados, ou você necessita calibrar a balança. No segundo, no B, é um problema de precisão, tá? É um problema de precisão da balança, então a balança às vezes pode precisar de conserto. No terceiro, no caso dos bebês agitados, pode ocorrer nos dois problemas, de acurácia e de precisão. Então a precisão pode variar porque o bebê se mexe muito, ou a acurácia pode mudar também porque ele se mexe muito, então você pode ter problemas nos dois sentidos. E aí demanda um treinamento do cuidador ou esperar com que o bebê fique mais calminho para a coleta dos dados. E a última, né, que é, às vezes os bebês estão com fome, às vezes não, e aí esse é um problema de validade preditiva, né, e demanda necessariamente uma padronização do estado do bebê antes da coleta. Isso demanda um treinamento do cuidador e também do experimentador, de fazer perguntas. Ah, o bebê comeu? Não. Né? Se comeu, pode esperar, ou não, dependendo do treinamento padronizado, para melhorar as estimativas do resultado. Tá? Então, espero que tenham aproveitado a discussão e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!